Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. Eu convido neste momento a vereadora Laíde das Graças Simões para que assuma a presidência da mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Aí está. Tenho a satisfação também de convidar para a mesa de autoridades o professor doutor José Galícia Tundizzi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Representa o prefeito Ayrton Garcia. Convido também o doutor Eduardo Matos Alonso, advogado da 30ª Subseção AB São Carlos. Professor Edson Wendland, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Professor Dr. Walter Libardi, vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Dr. Paulo Reale Nunes, presidente do Conselho de Curadores da UFSCar. E eu peço ao vereador Robertinho Mori para que conduza o homenageado até o seu lugar de honra na mesa de autoridades, o professor doutor Jurandir Polvinelli. Aproveitamos também para registrar, agradecer a presença de Benedito Carlos Marquezin, presidente do SAAI. E eu peço a atenção especial de todos para, na sequência, ouvirmos e entoarmos o hino nacional brasileiro e também o hino a São Carlos. Seja assim, o lámparo dos ventos estrelado,
grande louro desta fábula, mas do futuro e glória no passado. Mas é que está a justiça clampa forte, verás que o filho teu não foge à luna. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, a vereadora Laide das Graças Simões. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes, a todos os componentes da mesa já citados pelo protocolo. Em especial, quero cumprimentar aqui o homenageado desta noite, o senhor Jurandir Povinelli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente desse legislativo, o vereador Lucão Fernandes, que, devido a compromissos assumidos anteriormente, não pôde estar presente, me convidando para representá-lo, o que muito me honrou. É com imensa satisfação que o Poder Legislativo São Carlense recebe a todos nesta noite. Declaro aberta a sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao professor Dr. Jurandir Povinelli. Quero também cumprimentar o vereador Robertinho Mori pela iniciativa e parabenizá-lo, né? Eu me sinto contemplada, porque é uma pessoa que eu sempre admirei muito, professor, e hoje, vendo você poder fazer essa homenagem em nome do nosso legislativo, eu me sinto contemplada também nesta mesma homenagem. Agora eu passo a palavra a você,
autor do decreto legislativo que concedeu o título que hoje será outorgado ao professor Dr. Jurandir Povinelli. Com a palavra, o vereador Robertinho Mori. Vereadora Laide das Graças Simões, ora presidindo esta sessão solene, cumprimento a todas as autoridades já mencionadas no protocolo, senhoras e senhores. É uma grande honra vir a esta tribuna, nesta noite festiva, para fazer uma saudação oficial desta casa ao ilustre professor Dr. Jurandir Povinelli, que merecidamente recebe o título de cidadão honorário do município de São Carlos. Como propositor desta homenagem, oficializada pelo Decreto Legislativo número 743, sinto-me privilegiado pela oportunidade de manifestar ao professor Jurandir a melhor expressão da gratidão e do apreço do povo carlopolitano. Muito grata a oportunidade de enaltecer o trabalho deste homem da ciência, notável administrador de brilhante trajetória ligada à Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, motivo de justificado orgulho para a nossa cidade. O título de cidadão honorário do município não é apenas um diploma, é uma aliança de afinidade entre uma pessoa e um lugar. Sua concessão não é a de um ato meramente social, mas sim um gesto que denota admiração e simboliza apreço. Se São Carlos é hoje reconhecida nacional e internacionalmente como a capital brasileira da tecnologia e do conhecimento, é porque, ao longo do tempo, personalidades como o professor Dr. Jurandir Povinelli consolidam esse elo de grande identificação mútua. Decididamente, São Carlos não teria a pujança e esse grande potencial que conhecemos, não fosse a presença da USP, instituição na qual nosso homenageado ingressou como docente há 54 anos. Nascido em Ibitinga, no dia 31 de janeiro de 1936. Jurandir Povinelli graduou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em 1964. E em Engenharia Sanitária pela Faculdade de Saúde Pública, também da USP, em 1970. Na mesma instituição, realizou mestrado em Saúde Pública, em 1970, e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento, em 1973. Tendo ingressado como docente na Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC, tornou-se livre docente em 1987, professor adjunto em 1988 e professor titular em 1989. Jurandir Povinelli foi professor do Instituto de Educação Dr. Álvaro Guião, no período de fevereiro de 1960 até agosto de 1965, quando iniciou a carreira como professor universitário na Escola de Engenharia de São Carlos, a USP. Atuou de forma intensa na universidade como membro de vários colegiados. Exerceu a chefia do Departamento de Hidráulica e Saneamento, foi membro do Conselho Universitário da USP, da Congregação da ESC e da Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP, eleito pelo Conselho Universitário. Presidiu a Congregação da Escola de Engenharia e a Câmara de Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação. Coordenou
o Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento e a Câmara de Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação da USP. Presidiu a Comissão de Pós-Graduação da ESC, diretor dessa mesma escola, de 1995 a 1999, e administrador do campus da USP São Carlos. Externamente à USP, atuou em órgãos governamentais, agências de fomento à pesquisa, organismos internacionais e conselho de engenharia. O professor foi membro do Comitê Assessor de Engenharia Civil, Sanitária e Transportes do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Membro da Coordenação de Engenharia da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, sediada em Washington, Estados Unidos. Coordenador da Câmara de Engenharia do CREA, sendo também conselheiro desse órgão. Jurandir Povinelli foi um dos idealizadores da Rede Cooperativa de Pesquisa de âmbito nacional e durante a vigência do PROSAB, Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. De 1998 a 2009, atuou como membro do grupo coordenador. No período de 2001 a 2006, prestou importante colaboração ao município de São Carlos, ao exercer o cargo de diretor-geral do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E eu fui o vereador nesse período e pude comprovar a maneira competente, acima de tudo, professor Jurandir, íntegra e realizadora com que conduziu aquela autarquia, que em 2019 está completando agora 50 anos de existência. Na graduação e na pós-graduação da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Jurandir foi o responsável por mais de 2 dezenas de disciplinas. Orientou 20 doutorados e 62 mestrados, tendo sido autor de 167 publicações didáticas de pesquisa e relatórios de trabalhos experimentais. Além das participações em 82 bancas de seus orientandos, ingressou cerca de 300 bancas de mestrado, doutorado, qualificação, concurso para professor doutor, livre docente e titular. No período de 1996 a 2009, e como membro do grupo coordenador do PROSAB, trabalhou na viabilização para a publicação de 33 livros referente aos 6 editais do programa. Como responsável pelo projeto RENGE, coordenou a publicação de 24 livros em diferentes áreas da engenharia. E, em 2010, foi nomeado membro do Conselho de Curadores da Universidade Federal de São Carlos. O professor aposentou-se em 2003, aos 67 anos, dos quais mais de 37 anos como professor da Escola de Engenharia de São Carlos. A vitoriosa trajetória do docente, pesquisador e administrador público lhe rendeu diversos prêmios e homenagens. Primeiro colocado no concurso de monografias sobre São Carlos, promovido em 1986 pela Câmara Municipal. No mesmo ano, juntamente com colegas, recebeu o prêmio Abel Wohlmann, de melhor trabalho apresentado durante o Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Associação Interamericana desse segmento. Em 1995, foi agraciado com o Prêmio USP, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos. Em 2000, teve o nome atribuído
a unidade administrativa do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos. No mesmo ano, recebeu a medalha do mérito com FEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, pelos relevantes serviços prestados à nação. Em 2001, alcançou a 6ª posição no ranking geral de orientadores CPG, que é a Comissão de Pós-Graduados da Escola de Engenharia, referente ao quinquênio 1996 e 2000. Em 2003, foi escolhido profissional homenageado do ano de 2002 pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos e a Câmara Municipal. Em 2007, recebeu homenagem da Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, pela gestão do SAI, São Carlos, enquanto diretor-geral da autarquia. Também pela excelência do trabalho nesse cargo, no mesmo ano foi homenageado pelos serviços prestados à comunidade. Em 2009, recebeu homenagem da 13ª turma do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da USP. Com muita justiça e inteiro merecimento, em 28 de setembro de 2018, recebeu oficialmente o título de professor emérito da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Título que expressa o reconhecimento da comunidade acadêmica, a magnitude de sua produção científica. Do mesmo modo, no âmbito local, a outorga do título de cidadão honorário do município consagra-o como filho adotivo desta cidade e enaltece a sua valiosa contribuição ao progresso e desenvolvimento de São Carlos ao longo de mais de 5 décadas. Receba, então, professor Jurandir, o nosso caloroso abraço, extensivo aos seus familiares, a melhor expressão de nosso orgulho de tê-lo entre nós. E uma salva de palmas por tudo o que o senhor realizou e realiza pela ciência e pela nação brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, o professor doutor Walter Libardi, vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Cumprimento a excelentíssima senhora vereadora Laide Simões, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, neste ato. Em nome de quem saúdo todos os ilustres membros da mesa. Saúdo também o vereador Robertinho Mori. Saúdo também as demais pessoas aqui presentes, o homenageado, familiares e amigos do homenageado. Quero, em nome da professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, agradecer à Câmara Municipal de São Carlos por este convite para participar dessa importante homenagem ao professor Dr. Jurandir Povinelli. Prezados senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial para a cidade de São Carlos, pois é o dia em que a cidade adota o professor Dr. Jurandir Povinelli como filho. Devo dizer-lhes que as vitórias não vêm por acaso, elas são frutos de muita dedicação, persistência e competência. O professor Jurandir Povinelli encarou os desafios e cumpriu sua missão com extraordinária coragem, lealdade e humildade. Sua experiência profissional é extensa e brilhante, tendo exercido diversos cargos e funções. A Câmara Municipal de São Carlos justifica essa homenagem em reconhecimento à notável contribuição prestada à cidade de São Carlos. Eu acrescentaria que o professor Jurandir Povinelli contribuiu de maneira significativa para a engenharia e a ciência brasileira. O homenageado tem uma brilhante carreira acadêmica junto à Escola de Engenharia de São Carlos, ministrando vários cursos de graduação e de pós-graduação.
Em seu extenso e admirável currículo, destaco artigos científicos relevantes, livros e capítulos de livros publicados. Além disso, o professor Povinelli contribuiu para a formação de pesquisadores, orientando desde os trabalhos de iniciação científica, mestrado e tese de doutorado. Para finalizar, eu gostaria de dizer que nós da UFSCar estamos muito orgulhosos, pois o professor Povinelli faz parte de nossa instituição como curador, realizando um trabalho com muita dedicação e competência. Parabéns, professor, pela homenagem. Com a palavra o professor Edson Wendland, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssima vereadora Laide Simões, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes em seu nome e quero fazer uma saudação especial ao vereador Robertinho Mori pela iniciativa de propor essa justíssa homenagem ao nosso colega professor Jurandir Povinelli. Essa é mais uma oportunidade que nós temos de comparecer aqui à Câmara Municipal. Há pouco mais de um mês nós tivemos aqui participando também de um evento em que foram homenageados os profissionais do ano de 2018. E nessa oportunidade nós tivemos a felicidade de verificar que os 3 homenageados eram ex-alunos da Escola de Engenharia de São Carlos. Agora nós temos de novo essa oportunidade de poder ver que os nossos ex-alunos, se é que nós podemos nos referir dessa forma ao nosso ilustre professor Jurandir Povinelli, mas que em algum momento foi aluno da escola, foi professor e foi diretor, entre todas as demais funções que foram exercidas pelo professor Jurandir Povinelli junto à Escola de Engenharia de São Carlos. Então isso para nós é uma grande felicidade de poder retornar aqui à Câmara Municipal e verificar que mais um dos nossos colegas, dos membros da Escola de Engenharia de São Carlos, estão sendo homenageados pela cidade. É um momento bastante especial quando a gente vê que a educação no país está sob discussão por vários aspectos com diferentes visões, mas a gente percebe que a educação é um tema central, é um tema importante para todas as pessoas e é o caminho que nós temos para melhorar as condições de vida da nossa população, para desenvolver a nação, desenvolver a cidade através da educação da população. E nesse sentido, o professor Jurandir Povinelli teve uma contribuição muito grande. E a gente vê também que a cidade são carlense, os munícipes são carlenses, têm valorizado essa sinergia, essa atuação conjunta da Escola de Engenharia de São Carlos junto com a cidade de São Carlos. Então, toda vez que a gente verifica esse tipo de homenagem, tanto aos ex-alunos da Escola de Engenharia de São Carlos quanto da Universidade Federal de São Carlos, nós ficamos também bastante orgulhosos de ver que o esforço que todos nós estamos fazendo para melhorar o nível de formação da população, a educação da população, está tendo resultados bastante positivos e está sendo reconhecido pela cidade. No caso particular do professor Jurandir Povinelli, por conta de todas essas atividades que ele desenvolveu durante a sua trajetória acadêmica e científica, resultou também em uma homenagem que foi recebida recentemente na Escola de Engenharia de São Carlos, que é justamente o título de professor emérito da Escola de Engenharia de São Carlos. Então, é mais um reconhecimento à importante contribuição do professor Jurandir Povinelli. Particularmente, eu quero falar, professor Jurandir, que é uma grande satisfação de ver o senhor recebendo mais essa homenagem, e quero dizer que o senhor tem sido uma importante referência para nosso trabalho na Escola de Engenharia de São Carlos, uma vez que foi também, particularmente, nosso colega do Departamento de Hidráulica e Saneamento, e nós tivemos a oportunidade de conviver durante um período, não muito longo, com o professor Jurandir Povinelli nas atividades de ensino e pesquisa junto ao departamento. Então, isso é um grande orgulho para todos nós, do departamento, da Escola de Engenharia de São Carlos, e uma grande alegria de ver esse reconhecimento
dos munícipes são carlenses, da comunidade são carlense, ao nosso colega professor Jurandir Povinelli. Parabéns pela justíssima homenagem. Muito obrigado. Com a palavra o professor José Galízia Tundizi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, representando neste ato o prefeito municipal Ayrton Garcia Ferreira. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu queria cumprimentar a vereadora Laide Simões, presidindo essa sessão, em seu nome cumprimentar todos os participantes desta ilustre mesa. Queria também agradecer ao prefeito Ayrton Garcia por pedir para representá-lo nesta cerimônia, que muito me honra a representação do prefeito Ayrton Garcia, e a iniciativa também do vereador Robertinho Mori, indicando nosso ilustre colega da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Jurandir Povinelli, para receber o título muito merecido de cidadão são-carlense. O professor Povinelli destaca-se na sua carreira porque ele ocupou todos os níveis de uma carreira universitária. E não só ocupou todos os níveis de uma carreira universitária, mas ele tem uma contribuição excepcional ao trabalho de pesquisa, desenvolvimento e, principalmente, a consolidação de instituições. É muito importante, num país como o Brasil, lideranças consolidarem instituições. E o professor Jurandir, além de todo o seu trabalho de pesquisa, ele consolidou instituições, e eu gostaria de deixar alguns exemplos aqui. Um pouco de história, porque a gente, quando vai ficando um pouco mais velho, tem histórias para contar. Eu cheguei em São Carlos em 1971, e quando o professor Heitor Gurgulino de Souza, o reitor da Universidade Federal, me pediu para visitar o Departamento de Hidráulica e Saneamento, porque nós íamos começar um trabalho conjunto na Represa do Lobo. Eu encontrei o professor Rui Vieira, que era o chefe do departamento, e ele imediatamente me apresentou o nosso colega Suami Marcondes Vilela, que foi homenageado aqui nesta Câmara há cerca de um mês, com o título de profissional do ano, e em seguida me apresentou o professor Jurandir Povinelli. Isso foi em fevereiro de 1971. E imediatamente o professor Jurandir me perguntou, você está credenciado em algum curso de pós-graduação? Falei, não, ainda não, eu estava credenciado na USP, São Paulo. Ele disse, então vamos fazer já o seu credenciamento aqui no curso de Hidráulica e Saneamento, e imediatamente eu já fiz a inscrição como professor, orientador e de disciplina. Ao longo dos anos, o professor Jurandir se destacou por um aspecto muito importante, que é a formação de recursos humanos. Ele formou 62 mestres e 20 doutores. Isso não é pouco num país como o Brasil, e é muito significativo, porque nós sabemos que a formação de recursos humanos tem um papel fundamental na transformação social do país. Como bem destacou o diretor da Escola de Engenharia, o professor Edson Wetland, a formação de recursos humanos e a educação é o caminho que nós temos para que esse país possa avançar, para que esse país possa se desenvolver, para que esse país possa crescer e as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, melhor renda e podem ter condições de contribuir também para o país. Então, eu queria destacar essa atividade extremamente importante, que é a formação de recursos humanos. O segundo ponto que eu queria destacar é que o professor Jurandir Povinelli teve um papel fundamental no estabelecimento, na implantação
e no desenvolvimento da estação de tratamento de esgotos de São Carlos. Ainda hoje, a notícia que nós temos é que o Brasil trata só 45% dos seus esgotos. E, no entanto, a cidade de São Carlos trata 100% dos seus esgotos, graças ao trabalho que o professor Jurandir fez como gestor dessa estação de tratamento de esgotos, que é uma estação de alta importância para o município de São Carlos. Isso é o que ele fez, por isso que eu disse que ele foi importante e é importante na consolidação de instituições. E mais um exemplo que eu queria deixar. Quando eu era presidente do CNPq, eu iniciei em 1996 o projeto PROSAB. O projeto PROSAB era CNPq, FINEP e Caixa Econômica Federal, com a participação de todas as instituições de hidráulica e saneamento do país que deveriam desenvolver projetos na área de tratamento de esgotos, procurando soluções para os sistemas de tratamento de esgotos. Pois bem, o professor Jurandir teve um papel extremamente importante na liderança desse projeto e também nas publicações que seguiram. Quando me perguntam se o Brasil tem tecnologia para tratamento de esgoto, eu digo, é só consultar o PROSAB, consultar os volumes produzidos pelo PROSAB, está tudo pronto lá. Então, eu queria destacar esses 3 aspectos do projeto, do trabalho que o professor Jurandir desenvolveu, que são fundamentais para São Carlos, para o Brasil. Quero dizer mais. A parte mais importante do hino nacional brasileiro, que me toca muito, é aquela que diz: um filho teu não foge à luta. E o professor Jurandir Povinelli deu esse exemplo que deve ficar para as próximas gerações. Um exemplo de trabalho profícuo, toda a sua vida dedicada à ciência, ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento das instituições e à consolidação das instituições. Por isso é um dia de muita satisfação, a homenagem que está sendo prestada ao professor Jurandir Povinelli, e eu queria dizer, em nome da Prefeitura Municipal de São Carlos, no qual eu estou investido nesta condição, de dar-lhe os parabéns por essa homenagem, mais do que merecida pelo seu trabalho, pelo seu labor e pelo exemplo de vida universitária e de vida como cidadão. Muito obrigado. A presidente desta sessão, a vereadora Laíde das Graças Simões, acompanhada do vereador Robertinho Mori, para a entrega ao professor Jurandir Povinelli do título de cidadão honorário de São Carlos, o qual contém os seguintes dizeres: o Legislativo São Carlense outorga ao professor doutor Jurandir Povinelli o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto-Lei 743, de 23 de setembro de 2011, de autoria do vereador Robertinho Mori, em reconhecimento à notável contribuição prestada pelo ilustre cidadão ao município de São Carlos, ao longo de sua trajetória acadêmica na Universidade de São Paulo, USP, e na presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, de 2001 a 2007. Aí está, quem assina, Lucão Fernandes. Da mesma forma, o secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, professor doutor José Galícia Tondizzi, representando o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, entregará ao professor Jurandir Povinelli um cartão de prata onde consta a seguinte inscrição: a Prefeitura Municipal de São Carlos tem a honra de homenagear o senhor professor doutor Jurandir Povinelli em reconhecimento pelo título de cidadão honorário de São Carlos, 27 de maio de 2019, Ayrton Garcia, prefeito municipal.
para o seu pronunciamento. Com a palavra, o cidadão são-carlense, professor doutor Jurandir Povinelli. A vereadora Laide das Graças Simões, presidindo essa sessão, os meus cumprimentos. Eu redigi aqui as minhas palavras, tomando por base o presidente dessa casa. Então, excelentíssimo vereador Luiz Carlos Fernandes da Cruz, presidente da Igreja Câmara Municipal de São Carlos, em seu nome, agradeço aos digníssimos edis desta nobre casa a aprovação do meu nome como cidadão honorário de São Carlos, por indicação do nobre vereador Robertinho Mori. Autoridades presentes e representadas, o meu respeito. Para mim e para minha família de São Carlenses, é uma grande alegria e honra ainda maior receber esse título. Pouco pude fazer pela Hospitaleira São Carlos, que de braços abertos acolheu o filho de um pedreiro que aqui veio buscar conhecimento e adquirir uma formação profissional em uma escola de engenharia de uma das mais importantes universidades do país. Com o pensamento voltado para os passados 60 anos, lembro da minha aprovação no vestibular da Escola de Engenharia de São Carlos, conclusão do curso, contratação como professor e de toda a progressão na carreira docente, até receber, no ano passado, o título de professor emérito da escola em que me formei. Embora não esteja mais entre nós, nunca esquecerei a ajuda que recebi, ou recebida, do ilustre professor Mário Tolentino, com quem muito aprendi e muito mais devo da minha carreira. Minhas senhoras e meus senhores, que felicidade a minha. Esta é a terceira vez que, com muita honra, sou homenageado pela Igreja Câmara Municipal de São Carlos. Na primeira vez, em 1968, eu e o professor Dr. Luiz Marino, ex-docente da Universidade Federal, recebemos prêmio pelo trabalho intitulado Contribuição ao Estudo dos Serviços Públicos em São Carlos, do concurso de monografias sobre São Carlos, que essa nobre casa patrocinava. Naquela oportunidade, levantamos informações sobre o abastecimento de água e os já escassos mananciais disponíveis para captações futuras. Fato de mais interesse histórico
e muito interessante mesmo, foi o encontro nas imediações nas imediações de onde hoje se localiza o SESC, das ruínas do que fora uma rudimentar estação de tratamento do esgoto, construída provavelmente no fim do século XIX, conhecida à época como filtros. Esta construção veio comprovar que São Carlos foi uma das primeiras cidades do Brasil a tratar o seu esgoto sanitário. De posse dessas informações, senti que um dia poderia colaborar com a cidade, desejo que só veio se concretizar a partir de 2001, quando tive o prazer de assumir a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. A segunda homenagem desta Câmara foi por ocasião em que fui eleito pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, já citado pelo nobre vereador Robertinho Mole, profissional homenageado do ano de 2002, que também é, de uma certa forma, patrocinado por esta casa. Com a homenagem, reconhecia-se o trabalho que, sob nosso comando, a equipe de colegas servidores do SAI desenvolvia, para que a população pudesse contar com melhores serviços de saneamento possíveis. Ampliamos a produção, reservação e tratamento de água, além de interligarmos o sistema de produção para a melhoria do abastecimento. Conseguimos recursos para a viabilização técnica, econômica e financeira para a construção do projeto da estação de tratamento do Monjolinho, sonho de todos nós, hoje em pleno funcionamento. Sem dúvida, a maior e mais importante obra realizada, elevando assim o nome e o prestígio da capital da tecnologia. Agora, volto a esta nobre casa para receber mais esta honrosa distinção como cidadão honorário de São Carlos. Que alegria! A homenagem que estou recebendo me faz crer que trabalhamos bastante e que realizamos importantes obras de saneamento para a cidade. Agradeço aqui presente a colaboração do doutor Benedito Marquezin, digníssimo presidente do SAI, e de toda a equipe da autarquia. Muito obrigado, professor. Julgo muito importante falar sobre o trabalho realizado na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, onde fui professor e pesquisador por 48 anos, porque ao me aposentar, como foi aqui lembrado, em 2003, eu ainda permaneci até 2014 como professor sênior, colaborando
com os meus colegas. Fui, então, professor, pesquisador, por 48 anos, e tive ainda a honra de ser o seu diretor. Não tenho palavras para agradecer à USP pelas oportunidades oferecidas para que eu pudesse me qualificar e tornar um profissional ético e cumpridor do dever. Meus cumprimentos ao professor Edson Wendland, digníssimo diretor da nossa Escola de Engenharia. Em seu nome, agradeço a todos que trabalharam e me ajudaram nessa tarefa. Muito obrigado. Minha gratidão à Universidade Federal de São Carlos por ter me honrado com a indicação, desde 2010, como membro do Conselho de Curadores. Professora reitora, professora Wanda, e ao seu vice, professor Libardi, aqui presente, e a todos da Universidade Federal de São Carlos, meu respeito e admiração. Obrigado pela confiança depositada. Finalizando, agradeço a todos os meus amigos que aqui vieram me prestigiar com suas presenças. Aos meus familiares que sempre me apoiaram, recebo um carinhoso abraço. Que Deus Todo-Poderoso nos proteja. Para o encerramento desta solenidade, a presidente da sessão de hoje, a vereadora Alaide das Graças Simões. Bom, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de convidar o senhor Jurandir e os familiares aqui presentes para tirar uma foto aqui à frente da mesa para recordação.
Bom, agora sim, encerrando a sessão e agradecendo a presença de todos os que compareceram, com muito merecimento, foi outorgado o título de cidadão honorário de São Carlos ao professor Dr. Jurandir Povinelli. Faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas. O homenageado receberá os cumprimentos na sala da presidência. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão desta noite. Boa noite a todos.